Sigo para a nossa, glória a Deus, aleluia, meditação desta noite. Estou alegre por esta oportunidade de ver os irmãos, aleluia, dos conjuntos de senhores, glória a Deus. E dentro em breve também, com a permissão do Senhor, nós estaremos ali em Pedras também, ali com um conjunto de senhores lá, glória a Deus, aleluia. E vai ser uma bênção. Deus está trabalhando, nós já estamos lá, glória a Deus, com a mocidade, já levantando a mocidade no nome do Senhor. Amém? E o próximo passo vai ser um grupo de senhores também, lá da IPDA de Pedras. Glória a Deus. Quem vai orar para Deus levantar um grupo lá? Quem vai levantar? Vai ser uma bênção dos altos do céu. Glória a Deus, aleluia. Eu creio que Deus vai operar. Lucas capítulo 19 e o versículo 5. Quem encontrou, diga glória a Deus, aleluia. Todos encontraram já, meus irmãos? Vamos ler a palavra de Deus nessa noite. Eu peço que os irmãos prestem atenção na leitura para facilitar a compreensão da palavra de Deus nessa noite, aleluia. Que diz assim a palavra do Senhor no capítulo 19 e no versículo 5 do livro de Lucas, dizendo assim: e quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Vamos ler mais uma vez, aleluia. Diz assim: e quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Levanta a palavra de Deus em alto assim, levanta nas tuas mãos, louva assim, ó. Fala Deus, fala Deus, só coral. toca-me com brasas no amor. Fala Deus, fala Deus, se alegra Deus. Oh, meu Deus, que coral maravilhoso. Pode sentar, deixa eu ocupar as suas mãos e dar uma salva de palmas misturada com glória. Deus, deixa Deus usar as mãos. Bata a palma de glória. Que maravilha, né, meus irmãos? Aleluia. Os hinos que nós louvamos ali são preparações lá para Nova Jerusalém, né? Lá nós vamos louvar de dia e de noite, aleluia, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor. Amém? Preste atenção, meus irmãos. Olha para o irmão que está do seu lado e diga assim: irmão, não converse comigo. Diga para ele: glória a Deus. Eu quero ouvir a palavra de Deus essa noite, aleluia. Esse é o momento mais especial do culto, né, meus irmãos? Esse é o momento, aleluia, a qual Deus vai falar com a igreja. Deus já ouviu a oração, Deus já recebeu os louvores da igreja do Senhor. Tudo foi preparado pelo Espírito Santo. Glória a Deus, que usou o pastor, usou os irmãos, aleluia, para que este dia viesse a acontecer, para que viesse a ser realizado. Mas agora é um momento especial, é a hora que Deus, aleluia, vai falar ao coração daqueles que vieram para ouvir a palavra de Deus. Quem está entendendo, diga glória a Deus. A Bíblia Sagrada, meus irmãos, nos afirma, aleluia, que Jesus, glória a Deus, ele vai passar por dentro de Jericó. Jesus estava caminhando, aleluia, para Jerusalém, para, aleluia, a entrada triunfal. E no caminho, aleluia, para chegar até Jerusalém, Jesus passa por dentro de Jericó. E como, aleluia, era de costume, e é de costume, glória a Deus, aonde Jesus passava, glória a Deus, a multidão passava junto com ele. E naquela época, naquele tempo, as pessoas, aleluia, se achegavam a Jesus, e muitas das vezes passava até mesmo 3 dias, glória a Deus, caminhando, aquela multidão acompanhando os passos de Jesus, acompanhando as pisadas do mestre, porque todos queriam ouvir a sua palavra, todos queriam, aleluia, receber uma palavra de Jesus, porque ele sabia que a palavra do Senhor é viva, ela é poderosa, ela é eficaz, ela é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra a divisão da alma e do espírito e das juntas e das médulas, e é apta para discernir, aleluia, as intenções do coração. Todos se aproximavam, os olhos ficavam atentos, os ouvidos daquele povo estavam bem afiados, porque as palavras
palavras que saíam, aleluia, da boca de Cristo, muitas das vezes não era muito, porém, quando a palavra saía, paralíticos se levantavam, cegos, os loucos voltavam a ouvir, os mortos ressuscitavam, a igreja recebia poder, o servo de Deus sentia a graça do Senhor, e nesta noite não vai ser diferente. Eita Deus de poder, bata a palma para Jesus de glória. A Bíblia Sagrada, meus irmãos, afirma que Jesus vai passando por dentro de Jericó, e a multidão, aleluia, se aglomerava, era gente de todo lugar, era extraordinário a fé daquele povo, eles não desistiam, eles não paravam, mas no meio daquela multidão havia um homem chamado Zaqueu. Zaqueu era um publicano, cobrador de impostos, aleluia, que trabalhava para o Império Romano. Quem está entendendo, diga glória a Deus. A Bíblia diz, meus irmãos, aleluia, que Zaqueu era um homem de pequena estatura, ou seja, não tinha uma altura elevada, mas Zaqueu, aleluia, movido pela fé, movido, aleluia, por um sentimento, por um dom do Espírito Santo que está dentro do nosso coração e que jamais ele pode sair, irmão. A fé, aleluia, jamais pode sair de dentro do nosso coração, de dentro do nosso ser, aleluia, que nós alcançaremos a cidade santa, Nova Jerusalém. Foi por ela que nós conversamos a Jesus, e é por ela que nesta noite você está aqui para receber a promessa de Deus e a palavra do Senhor. A fé entra dentro do coração de Zaqueu, e quando a fé vem dentro do coração do homem, vem também a curiosidade. A curiosidade, meus irmãos, sobre as coisas boas, ela é ótima. Zaqueu, aleluia, não se conformou, ele disse: não, glória a Deus, eu quero ver, glória a Deus, quem é Jesus, eu quero contemplar. A Bíblia Sagrada, meus irmãos, afirma que em meio àquela multidão, aleluia, que se apertava, que se aglomerava, glória a Deus, aleluia, Zaqueu não poderia ver. O que é que ele vai fazer? Ele vai usar de uma estratégia. Ele sai no meio da multidão, se adianta um pouco mais pelo mesmo caminho aonde Jesus ia passar, e a Bíblia diz que Jesus, aleluia, Zaqueu, ele sobe, aleluia, naquele pé, glória a Deus, de sicomoro, aquela figueira brava, e ali, meus irmãos, ele se posiciona, aleluia, para contemplar Jesus, para ver Jesus. Irmão, tem hora que a nossa vida, tem hora que no nosso ministério, tem hora que na nossa vida espiritual nós temos que ter estratégia contra o nosso adversário. Às vezes o diabo está lutando no nós pela oração, tem hora que o diabo está lutando na oração, nós vamos na palavra, tem hora que ele vem na palavra, nós vamos no louvor. A igreja de Deus tem que ter estratégia de Deus para vencer as artimanhas do diabo. Tem hora que ele vem com setas malignas, vem com desastre na nossa vida, mas nós vamos, aleluia, no nome do Senhor, e a vitória de Deus vai chegar. Bata a palma e dê glória para Jesus. Ele sabia: eu não poderei ver Jesus daqui onde estou, eu vou me posicionar. De fato, Zaqueu, sem medir esforço, sem medir altura, sem se preocupar o que alguém ia dizer ou ia falar, glória a Deus, o que é que ele faz? Ele toma uma atitude, ele toma uma decisão. Eu preciso, aleluia, falar ao Senhor, eu preciso ver Jesus. A nossa vida, meus irmãos, muitas das vezes nós oramos, fazemos o ministério no clamor do meio-dia, mas o que nós estamos precisando é tomar uma atitude. Tem pessoas que oram, mas não tomam atitude diante de Deus, não age. Deus quer que nós haja na hora, aleluia, necessária. É preciso nós agir, aleluia, diante de Deus para que Ele possa operar. Glória a Deus, é preciso nós agir em meio às dificuldades, quando nós não conseguimos enxergar e ver o Senhor. Tem hora que nós temos que tomar uma decisão. Zaqueu tomou uma decisão. Ele pensou o seguinte: eu sou publicano, eu sou cobrador de impostos, eu tenho uma vida financeira boa, glória a Deus, aqui, aleluia, em Jericó, eu sou conhecido. Todavia, glória a Deus, aleluia, eu não quero saber, eu quero é ver Jesus. O que é, aleluia, que eu aprendo com isso, meus irmãos? É uma determinação de se achegar a Deus, é uma determinação de ver Jesus. A igreja que vai subir no arrebatamento é aquela que recebeu a palavra do Senhor dizendo: esforça-te e tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Quem está entendendo, bata a palma e dê glória a Deus. Porque a
adianta, sobe naquela figueira brava, glória a Deus, aleluia, em cima daquela figueira, a multidão vem se achegando, Jesus vem na frente, meu Deus do céu, é muito forte a revelação da palavra. Nós podemos ir para dentro da revelação da palavra de Deus, nós podemos ir todo mundo lá na Jericó, vamos contemplar uma estrada de barro batida, vamos contemplar o Messias na frente e a multidão atrás, vamos contemplar uma pessoa pequena atrepada sobre uma árvore. Jesus, glória a Deus, que vê tudo, ele não estava alheio àquela situação, Jesus estava contemplando, estava olhando no meio da multidão, mas tinha um coração, aleluia, que naquele dia ia agradar o Senhor, tinha um coração naquele dia, aleluia, que ia se aproximar de Deus, era o coração de Zaqueu. Quando Jesus começa a caminhar, aleluia, e a multidão se achega, Jesus, a Bíblia diz aqui, que Jesus levanta os olhos para cima. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Quando ele levanta os olhos para cima, aleluia, ele vê aquele pequenino atrepado sobre aquela árvore. Mas quando ele vê Zaqueu atrepado, aleluia, sobre aquela árvore, ele não vê somente, aleluia, Zaqueu lá em cima, não. Ele vê o esforço, ele vê a determinação, ele vê a perseverança, irmão. Glória a Deus, Deus vê o teu esforço, Deus vê a tua perseverança, Deus vê, aleluia, a luta que você tem passado, talvez até para chegar a essa, aleluia, a dificuldade que você, aleluia, enfrentou. Mas se tem uma coisa que alegra o coração de Deus, é quando o homem é perseverante, é quando o homem não vê dificuldade, é quando ele vê a possibilidade aonde não tem possibilidade, é quando ele começa a enxergar o que ninguém começa a enxergar, porque todos viram aquela árvore, mas só Zaqueu tomou a decisão de subir. Ele disse: eu vou subir aqui e eu vou ver Jesus Cristo. Quem está entendendo, bata a palma e dê glória para Jesus. Aleluia! Jesus vai caminhando, a multidão vai atrás, ele para. Quando ele para, todo mundo para também. Ele olha assim, aleluia, e lá em cima daquele pé de árvore, Jesus lançou a palavra e diz: Zaqueu, desce depressa, desce daí, Zaqueu, eu já vi o teu esforço, eu já vi o teu coração, aleluia, desce depressa, porque eu tenho uma palavra para ti hoje. Deus tem uma palavra para você. Aleluia, glória a Deus. Você não está aqui por coincidência. Você não está aqui, aleluia, pela própria vontade, não. Você está aqui hoje porque Deus tem uma palavra para você. Deus tem uma palavra para o teu coração. Deus tem uma palavra revelada para a tua alma. Deus tem uma palavra revelada para você. Deus tem uma palavra, aleluia, para dentro do teu coração. Nesta noite, alava sobre canta alabaia. Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Meu Deus do céu, irmãos, eu não sei se foi mais fácil subir ou descer. Glória a Deus, aleluia. Tem hora que é mais fácil subir do que descer, tem hora que é mais fácil descer do que subir, porque, aleluia, na presença de Deus é assim. Tem horas, e a maioria das vezes, para nós subir, nós temos que descer, e às vezes quem sobe depressa, desce depressa também. Zaqueu, quando ouviu aquela palavra, o seu coração, e a Bíblia diz, o coração de Zaqueu se encheu de alegria, se encheu de gozo, se encheu de paz. Ele ficou nelo, ele ficou, aleluia, saltitante. A palavra de Cristo foi reta, a palavra de Cristo foi direta. Desce depressa. Glória a Deus. Tem hora na nossa vida que é melhor descer do que subir. Sabe por quê? Porque no reino do céu, para subir tem que descer, para ser grande tem que ser pequeno, os humilhados serão exaltados. Glória a Deus. É assim na presença de Deus. Mata palma e dê glória. Oh, glória. Zaqueu, aleluia, ouvindo aquela palavra, ele desce depressa. Glória a Deus. E quando ele desce, Jesus caminha com Zaqueu e vai até a casa de Zaqueu. Isto foi o suficiente para a murmuração tomar de conta
aleluia, daquele povo, o povo começou a murmurar, começou a razoar dentro do seu coração, e começaram a dizer: mas quem é este, aleluia? Como é possível este homem comer com este publicano? Não sabe ele, aleluia, que este homem, sendo judeu, trabalha para o Império Romano, glória a Deus, aleluia, e toma aquilo que nós temos, porque o povo judeu não se dava, não gostava, aleluia, dos pecudos. Mas a Bíblia diz que Zaqueu realmente recebe uma conversão, realmente ele se converte a Cristo de uma maneira tal, que ele já lança as palavras de Zaqueu, que é a seguinte: Senhor, Deus, eu sou cobrador de impostos, mas se porventura eu tenho roubado, eu defraudado alguém, eu vou retribuir quadruplicadamente, Senhor, eu vou devolver, aleluia, aquilo que, aleluia, não me pertence, Senhor. Veja o meu coração, irmão. Deus olha para dentro do nosso coração, glória a Deus. Deus olha para dentro do nosso coração e vê como é que nós estamos. Deus está olhando aqui para esta igreja nessa noite e está vendo dentro do teu coração uma vontade de glorificar, uma vontade de adorar, uma vontade de ser cheio do Espírito Santo, uma vontade de estar perto de Jesus. Deus manda dizer para ti, nesta noite, a Navastéria está acontecendo uma convenção aqui nesse lugar. Quem está entendendo, diga agora. A Bíblia Sagrada, meus irmãos, afirma que Jesus, tomando a palavra e se levantando, aleluia, ele vai falar uma palavra extraordinária que está escrita na Bíblia Sagrada. Glória a Deus. Capítulo 19, versículo 9 diz: e disse-lhe Jesus: hoje a salvação, aleluia, hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. O que é que nós queremos, meus irmãos? O que é que nós almejamos? É que a salvação entre dentro da nossa casa, dentro da nossa família, que venha a libertação daqueles que estão no vício, que venha a conversão e a mudança daqueles que estão perdidos nas trevas. O que é que nós queremos? É que a salvação possa entrar na nossa casa. Mas quando Jesus ele entra dentro da nossa casa, dentro da nossa vida, glória a Deus, a salvação vem com ele também. Quem está entendendo, vai na palma e dê glória. Quem recebe Jesus recebe salvação. Quem recebe Jesus recebe direito à vida eterna. Quem recebe Jesus recebe, glória a Deus, o poder do céu. E quem recebe Jesus recebe o direito de um dia entrar por uma cidade de ouro e de cristal, cuja, aleluia, as margens, aleluia, são o rio do Senhor, cujas portas são, aleluia, de ouro, de cristal, de berilo, de sardônica, de ametista, de jacinto. Glória a Deus, essa cidade está preparada. Zaqueu naquele dia recebeu um dos maiores presentes que um ser humano pode receber. Qual é este presente? É a salvação. Porque a salvação é um dom gratuito, é um presente que Deus dá, e depois que Deus dá, glória a Deus, o homem recebe e vive a vida eterna. Quem está entendendo, mata a palma e dê glória para Jesus. Irmãos, e eu vou dizer uma coisa para os irmãos: este é um presente que só Jesus pode dar. Ninguém pode dar esse presente. Pessoas às vezes falam: lá, abençoa o irmão. Irmão, vou lhe dar aqui esse dia de habilitação, vou lhe dar esse transtorno. Está vendo essa casa? Eu vou lhe dar. Glória a Deus, aleluia. As pessoas, glória a Deus, que tem o Espírito Santo, ajuda outras pessoas e nós se alegramos. Mas tem um presente, aleluia, que é particular. Aleluia! Oh, glória! Só Jesus pode dar. É verdade, meu Deus! E vida eterna. Aleluia! Oh, glória, oh, glória! Oh, glória, glória, neste lugar. Porque talvez tenha alguém aqui que não esteja entendendo. Ei, Deus te deu um presente que ninguém podia te dar. maravilha, meu Deus! Deus te deu algo que ninguém podia te dar. Você sabe aquelas noites, aleluia, perdido nas drogas, na prostituição, na bebida, no cigarro, nos laços de adultério. Glória a Deus, é aquela voz maravilhosa para não usar do céu. Glória a Deus, diz: hoje eu vou te dar um presente. Glória a Deus, que esse presente, aleluia, tu vai me louvar, tu vai me agradecer. Se tiver alguém aqui nessa noite triste, desanimado, sem força, aleluia, eu vou dizer uma palavra
aleluia. E não agradecer este presente tão maravilhoso. Que irmãos, igreja do Senhor. Às vezes marchamos, queremos marchar a cabeça, quando as lutas vêm, quando a dificuldade vem, queremos retroceder, queremos olhar para trás. A Jesus, certa vez, disse: lembrai-vos da mulher de Ló. Glória a Deus, aleluia, irmão. O crente, aleluia, que confessa Jesus e recebe o presente da salvação, ele não tem direito de olhar para trás, ele não tem direito de recuar, ele não tem direito de murmurar. Você tem, aleluia, motivo suficiente para pular, para saltar, para se alegrar, porque a salvação chegou até a tua casa, chegou até o teu coração. A tua família é glória. Me ajuda, meu Deus. Glória Eles colocavam a mão nos enfermos, os enfermos eram curados. Eles estendiam as mãos, os demônios, aleluia, eram expulsos. Lucrou o coração dos discípulos. Quem está entendendo, diga glória. E nós também se alegramos. Mas quando ele chega aos pés do Cordeiro de Jesus, Jesus olha para eles e vê a alegria deles, que é pelas obras que, aleluia, o Senhor determinou que eles fizessem. Mas Jesus disse: olha, eis que vi Satanás